Boa noite a todos que vieram aqui ver a nossa live sobre uma vida de prazer? Não. Viver pelo prazer? Sim, viver pelo prazer. Em pergunta, como é que é esse negócio de viver pelo prazer? É possível? Não é possível? E antes de entrarmos, eu e o Marcos já estávamos aqui no nosso debate, que ele escreveu um monte de coisa hoje, gente, ó, tá bem preparado, tá? E eu, ó, né, meu amor? Não é motivo de orgulho, né? Boa noite a todos. Então, vamos falar aí sobre esse tema, viver pelo prazer. O tema do prazer é um tema que nós trabalhamos na clínica, né? E é interessante fazer essa discussão do prazer, até a nossa formação também tem a parte da sexologia, né? Eu, na clínica, comecei a atuar nessa área antes um pouco, a Lorela também atua agora, né? Mas já desde a época do início, né, da clínica sempre teve essas questões, mas aí depois nós tivemos as formações aí nessa área da sexologia. No entanto, obviamente que nós vamos falar do prazer no âmbito geral, como que esse prazer interfere na vida da pessoa e como e quando a gente faz essa pergunta, né, é possível viver pelo prazer? A gente geralmente observa que as pessoas querem primeiro as tarefas e depois talvez o prazer. O problema é que às vezes a gente se condiciona tanto a sempre ter que ter tarefas e o prazer nunca chega. Ou quando ele chega, nós não sabemos aproveitá-lo, nós não sabemos vivê-lo, porque nós já perdemos essas referências ou uma clareza do que vem a ser esse prazer, ao mesmo a própria capacidade de relaxar, a capacidade de sentir esse prazer. Então, nesse aspecto é que nós vamos estar discutindo o prazer, né? Primeiro tem o lado da culpa, depois tem o lado da habilidade de preservar o prazer na vida, nas coisas, nas relações, nas nossas metas e necessidades, né? Que são várias. Então, a gente vai discutir o prazer em todos esses âmbitos. Boa noite, Mana. Boa noite, Estela. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso debate. Qualquer dúvida, podem colocar. Enquanto você falava, boa noite, Cris, boa noite, Estela, sejam bem-vindas à nossa live. Você falou assim, né, as pessoas colocam primeiro as tarefas, né, para depois pensar em prazer, como se fosse uma coisa condicionada à outra. E eu me lembrei dos ensinamentos o encantador de cães, o César Millan, não sei se vocês conhecem, existe um treinador, né, americano, e ele ensina como que você deve fazer para treinar o seu cachorro, como que você deve conduzir o cachorro. E ele sempre fala assim, né? As pessoas, elas humanizam o animal, humanizam o cachorro e tratam ele como se ele fosse uma pessoa. Uhum. Só que a gente tem que entender que animal sempre é animal, certo? E aí, como é que funciona o tratamento do animal segundo o César Millan? E eu já aplico na prática e vejo que funciona mesmo. É assim, primeiro, tarefa. Você tem sempre que dar uma tarefa para o animal. Segundo lugar, vem a recompensa, né, pela tarefa executada. E em terceiro lugar, o mimo, a diversão, a brincadeira, o prazer. Para o cachorro, funciona, porque ele é uma espécie que você primeiro coloca a tarefa. Depois você recompensa para ele saber que aquele é o caminho correto. E por último, é o prazer, a brincadeira, a diversão. Só que olha só, a gente trata cachorro como se fosse humano e trata humano como se fosse cachorro, né? Porque os pais, muitas vezes, vão orientar os seus filhos a que eles devem primeiro a responsabilidade, primeiro a tarefa, depois ele vai ser agraciado com uma recompensa. Não é assim que fazem com a criança? Ó, se você for bonzinho, se você arrumar seu quarto, tudo, mamãe vai te dar um chocolate no final do dia. Ou você vai ganhar um presente de Natal no final do ano. Né? Quer dizer, a recompensa pela tarefa realizada. E a brincadeira e o mimo? Ela é sempre secundária na nossa educação. Isso é um equívoco. Isso nos torna seres humanos condicionados como se fôssemos cachorro. Olha que tristeza, né? E a partir daí decorre um monte de problema psíquico, emocional, disfuncional nas relações intrapsíquicas e
interpsíquicas entre as pessoas nos relacionamentos. Né? Oi, mamãe! Oi, mamãe Tereza! Mamãe Tereza está assistindo também. Ah, Dona Tereza também, então seja bem-vinda, Dona Tereza. E essa parte que a Lorela está comentando é bem interessante, porque as pessoas costumam achar que se nós fôssemos viver pelo prazer, se nós fôssemos viver preservando o prazer de fazer as atividades, fazer as coisas, nós nos tornaríamos pessoas relaxadas, preguiçosas, ou pessoas que viveriam só sob o princípio do prazer. Então é encarado como uma coisa negativa. No entanto, o que faz as pessoas se prejudicarem nessa questão, principalmente um erro muito comum que acontece quando o cliente traz, né, a família traz alguém que está tendo problemas, né, aí a família fala assim, então, porque essa pessoa, ela sempre teve tudo, então ela é animada, né? Então, é uma abordagem leiga. Por que leiga? Porque quando se fala que teve tudo, é uma coisa de achar que o problema foi o fato da pessoa ter tido prazer, ter tido apoio, ter tido coisas boas. E não é esse o problema. Não é isso que faz a pessoa ficar adoecida ou desorientada em relação às suas metas e objetivos. O problema maior é a punição que ela recebe. Então, o problema que gera não é o fato da gente ser apoiador de uma pessoa ou apoiar alguma coisa que a pessoa se sinta bem em fazer. O problema são as punições que muitas vezes nós reproduzimos e nós não percebemos. Muitas vezes ações que nós fazemos que para o outro são lidas como uma crueldade, são lidas como coisas que geram uma dor. Então, esse prazer, ele é perdido, ou muitas vezes ele não é valorizado, ou muitas vezes a própria pessoa está desorientada em relação a isso, pelo fato das punições que ela recebe. Então, às vezes a pessoa tem uma família, né, que nem as pessoas analisam assim de fora. Poxa, a pessoa tem uma família estruturada financeiramente, uma boa casa, um bom carro, mas ela está sempre doente emocionalmente. Ela está sempre desestruturada emocionalmente. Insatisfeita, ou brigando. E isso é o quê? É justamente essa dificuldade, essa desorientação em relação ao prazer, que não foi dada essa clareza. Por não ser dada, a pessoa fica constantemente insatisfeita. Ao estar insatisfeita, ela vai apresentar disfunções na gestão de algumas necessidades, seja no relacionamento, seja na própria auto-organização financeira, seja na questão de se sentir realizada naquilo que faz. Então, tudo isso gera prazer. Quando você tem bons relacionamentos, quando você tem uma estruturação para a sua vida futura, né? Liberdade, autonomia, seja financeira, organização do futuro, e ao mesmo tempo também fazer coisas que possam ser aprendizados, fazer atividades que possam ser realizadoras. Porém, então por trás disso tem prazer. Só que quando a pessoa está longe do prazer, ela faz e não consegue preservar nenhuma dessas situações. Os relacionamentos acabam indo sempre mal, o financeiro sempre acaba fazendo com que a pessoa quebre, com que ela tenha dívida, ou ela gasta tudo que tem, e a parte de realização também, ela não faz aquilo que ela gosta, ela sempre está fazendo coisas e ela está assim, isso aqui é uma coisa que não me faz bem, porque ela não consegue, vamos dizer, ter prazer naquilo que ela está fazendo, mesmo que sejam coisas que quem vê de fora fala, nossa, que coisa bacana que ela está fazendo, né? Sei lá, está fazendo educação de cavalos, né? Está fazendo, sei lá, instrutor de paraquedas, coisas assim que quem vê de fora fala, puxa, é uma coisa que ela teria prazer. Mas a pessoa, ela vai constantemente se sentindo insatisfeita nessas situações. Exato. A Estela está perguntando aqui, né? Porque qual o motivo disso ser tão recorrente, né? O Marshall Rosenberg, Estela, ele tem na fundamentação dele em relação a relacionamentos, ele sugere que é a cultura da dominação. Né? Então ele fala assim, desde quando o homem resolveu criar um sistema de controle, quer dizer, você não vai tratar o teu filho, né, ou aqueles que estão aprendendo com você, na base da conexão, do amor, do afeto. Você vai tratá-lo como se ele precisasse ser um ser
que precisava ser conduzido, dominado, né? E aí eu tenho várias outras teorias também, porque assim, quando eu fui estudar as necessidades, eu fui atrás dos filósofos, né? Superficialmente, mas eu comecei a ver qual filosofia, qual pensador sinalizaria a favor das necessidades, né? E o que eu observei é que todos eles, até mesmo os hedonistas, tá? Eles indicam que o ser humano ele tem que ser contido em suas pulsões. Todos eles vão falar isso, né? Então, é como se fôssemos selvagens, bichos e que precisávamos ser dominados. E aí você vai ter, em decorrência dessas vertentes, né, dessas ideias que, vamos dizer, esses pensadores que influenciaram autores, influenciaram educadores e ao longo da nossa história, eles replicam que o ser humano é mau, em essência, ele precisa ser conduzido de alguma forma. Então, vem a ideia da educação. E a educação, ela vem como um sistema repressor, na verdade, das necessidades humanas. Não importa o que a criança está sentindo, não importa a necessidade dela. O importa é que eu tenho que impor para ela uma conduta, porque quando ela seguir essa conduta, ela vai ser um ser civilizado e assim poderá andar em sociedade, né? Então, todas as regras que nós temos dentro das religiões, das filosofias e tudo, mas se você for ver, entende o ser humano como um bicho que precisa ser contido. Então, isso é uma cultura, por isso que não dá para falar que isso é uma questão exclusivamente ocidental, que não é. Tá? Isso daí tem nos orientais, tem nos ocidentais, tem em várias culturas no planeta. Então, em resumo, o Marshall fala assim, claro que o Marshall não fez essa jornada, né? Ele só fala, na visão dele, ele vai falar da religião. Mas na visão do Marshall é a cultura da dominação. Quer dizer, vai tratar do ser humano como se bicho fosse, como se fosse um cachorrinho, né? Então entra o sistema do behaviorismo, né? Estímulo-resposta, modelar comportamento, né? Modelagem clássica, vem como que fala? O estímulo negativo, não é estímulo negativo, né? Não é? Porque tem a punição e tudo, enfim, todo o sistema dentro da própria psicologia, e aí quando eu e o Márcio, a gente começa a estudar os autores que buscaram entender sobre a necessidade, a gente vê que o financiamento desses trabalhos vieram de corporações, né? Quer dizer o quê? O que eles queriam? Que os autores achassem fórmulas para o ser humano produzir melhor na fábrica, produzir melhor na empresa, né? Ou seja, é anti-necessidade humana. Né? A nossa fisiologia não funciona dentro do turno de uma fábrica de 8 horas, nem de um escritório. Né? Nossa fisiologia ela vai funcionar muito de acordo com o clima, às vezes. Né? Quer dizer, toda uma questão que é como você produz mais, mas abrindo mão da sua essência, porque a gente precisa ter resultado. Né? Então, tudo isso influencia, né? Uhum. Traduzindo para a linguagem que nós utilizamos aí em relação ao tratamento, né, nós chamamos isso de cultura de moeda de troca. O que significa isso? As pessoas elas vêm para uma vida já com a sua integridade abalada, muitas vezes até perdida ou não formada, não preservada, né? E aí, conforme ela vai para o mundo já tem a sua dinâmica, um fluxo, né, na área profissional, na área da família, na área do marketing, na área da política, enfim, todas essas áreas já têm um fluxo. E nesse fluxo se prejudica ainda mais essa perda da integridade. Então, as pessoas começam a acreditar nessa cultura da moeda de troca. O que seria isso? Por exemplo, quando você faz, seguindo um pouco do que a Estela falou ali mais à frente, né, sobre o amor incondicional. Quando você tem um filho, você tem um filho para qual motivo? O motivo real é você falar, eu quero saber, eu quero poder interagir com a fase inicial da biologia de um ser humano.
o que é quando vem cocô, o cocô daquela cor, o cocô da outra cor, aí depois tem o cocô de madrugada, daí tem o ciclo de sono de uma criança, de um bebê. Esse é o normal. É por esse motivo que você estaria tendo filho, para você poder ter essa vivência nessa fase. Mas o que as pessoas geralmente têm o filho? Para compor a família e dizer, eu vou ter alguém para cuidar de mim. Ou então, eu vou ser motivo de orgulho para outras pessoas, sejam meus pais. Né? Eu vou fazer filhos para poder aí, o meu marido, talvez o amor entre nós a gente aumente. O amor, o marido, a esposa, né? Então, entende como é moeda de troca? Porque a pessoa não está fazendo pela finalidade em si real do que seria, né, você ter um filho. É você educar todas as etapas, é você educar a criança na psicomotricidade, é você educar nas necessidades que a criança tem, seja de conhecimentos, seja necessidades especiais que a criança pode trazer. Ter filho é isso. Mas quando a pessoa tem um filho, ela imagina outras coisas. Outras coisas para quê? Para acessar o amor, para acessar a realização, para acessar a questão da vida dela. Nessa hora está se fortalecendo essa cultura da moeda de troca. E aí as pessoas se frustram com seus filhos, se frustram com as parcerias, né? Se frustram com os familiares na criação dos filhos. Então, por quê? Porque tem que se sair dessa moeda de troca para focar no prazer daquilo que você está vivendo. Se você está vivendo e está querendo criar filhos, é isso. Mesma coisa a formação, né? As pessoas entram na formação, nós atendemos aqui em Foz do Iguaçu, 30% do público nosso são pessoas que estão formando-se em medicina, fazendo medicina aqui no Paraguai, porque aqui nós temos 8 universidades do outro lado da fronteira. Então, a pessoa vem lá, todos os lugares do Brasil e também do exterior, para se formar em medicina. E, geralmente, o que está por trás de tanto sacrifício, né? A pessoa sair da sua cidade natal, a pessoa abandonar o emprego, às vezes a pessoa gastar o seu pé de meia para fazer essa formação em medicina. Muitas vezes, não estou dizendo todos, mas muitas vezes está relacionado a pessoa falar, se eu for um médico, eu vou ser valorizado. Admirado. Vou ganhar respeito, vou sentir amor, as pessoas vão sentir orgulho de mim, porque eu era o número 2, eu era a pessoa que não, vamos dizer, sempre foi rotulada como não, vamos dizer, capaz. Enfim, a pessoa está querendo se formar na medicina, muitas vezes sem perceber, isso é no subconsciente que vai rolando, né? Para poder simplesmente provar para o mundo, ou seja, também ligado a essa cultura de troca, moeda de troca. E também pode acontecer isso na própria profissão, onde, como que é na profissão? Quando a pessoa vai atrás de certas profissões para garantir amor, valorização, respeito, admiração, né? Boa noite, Denise. Oi, Denise. E aí? Olá. Bem-vinda. A Estela está falando lá, né? É o que eu pensei quando decidi não ter filhos. Fui meio marginalizado. Acabei cuidando dos sobrinhos e afilhados do nascimento até os 4 anos. Uhum. E aí, Estela, a pergunta que vem é assim, quando você atuou nesse papel, né? Era uma atuação pelo prazer, né? Ou era uma atuação por uma moeda de troca, igual o Márcio está falando, né? Você citou na outra fala ali, amor incondicional. Eu gosto muito de usar essa expressão do amor incondicional, porque quando a pessoa está no sistema de moeda de troca, o amor que ela conhece é apenas o amor condicional, né? Quer dizer, ela só vai ter amor se ela for uma boa mãe, se ela for uma boa esposa, se ela for uma boa cozinheira, se ela for uma boa profissional, né? Não pensei nisso na época. Então, eu tô falando para você pensar agora, né? E é muito importante, né, Estela, pensar que hoje em dia, quando você pensa que você foi meio marginalizada, às vezes é até motivo de orgulho, porque quer dizer que você está fazendo certo. É quase isso sinônimo, né, hoje em dia. Quando você fala assim, estão marginalizando, então acho que eu estou fazendo alguma coisa certa, porque é o tipo de situação que é comum de acontecer quando a gente está cuidando das nossas próprias necessidades. Uhum. É interessante. É uma reflexão que vale a pena, porque isso dá uma base para a gente pensar por que eu faço tal coisa, né?
Eu sempre pergunto, às vezes a pessoa lá tá falando, eu vou fazer tal atitude. Eu falo, e qual necessidade você vai atender quando você faz tal atitude, né? Aí a pessoa, ela vem com uma série de respostas que não tem nada a ver com necessidade. Tem a ver com, às vezes, a moeda de troca. E ela nunca parou para pensar qual necessidade está por trás. Então, quando a gente reflete, a gente está aprendendo sobre as nossas necessidades. Então, é muito valioso essa pergunta, mesmo sendo depois, né? Tardiamente. Exatamente. Então, uma coisa que a pessoa deve se perguntar quando ela está refletindo sobre a questão do prazer na vida é, primeiro, será que eu faço o treino dessa moeda de troca? Como que você pode saber se você está fazendo está condicionado a essa moeda de troca? Muitas vezes pode ser também pela identificação de prazer racional. O que significa esse prazer racional? Você deve se perguntar sempre, será que eu faço prazer racional? Prazer racional é quando a pessoa começa a fazer um tipo de prazer só pelo lado de que se você vai fazer, logo você vai sentir prazer. Tipo, muitas pessoas tiram férias e elas acham que automaticamente elas vão ter prazer. Ou tiram férias, automaticamente vão ter descanso. Ou então, por exemplo, se juntou, vamos dizer assim, com os amigos, automaticamente você vai ter um prazer de estar com as pessoas. E não é assim que acontece. Né? Então, o prazer racional é isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu vou viajar para aquela cidade lá, em tal país, vou gastar muito dinheiro, o preço de um carro. Logo, eu vou sentir muito prazer. Não necessariamente. Você pode sentir risco de vida, você pode sentir irritação, você pode se estressar muito. Então, o prazer racional é quando a pessoa faz as coisas achando que vai ser bom, mas ela não percebe que aquilo tudo é racional. Isso acontece muito com pessoas que vão fazer festa de casamento. A pessoa sai da festa de casamento, ela tem que vir para terapia, para hipnoterapia. Porque o nível de estresse que ela passa é tão alto que muitas vezes ela está nesse processo tão racionalizado de falar é importante, é prazeroso, é bom, e ela não está percebendo que ela está se desestruturando, ela está muitas vezes se estressando, está longe do prazer. Então, isso acontece muito, talvez, assim, na nossa vida, eventualmente vai estar acontecendo, né? E é um hábito, acaba sendo um hábito. Então, eu me lembrei de uma situação, né? Que a gente foi lá quando a gente foi viajar para Flórida, né? Uhum. E na volta, nós estávamos no aeroporto. Eu nem lembro qual que era o aeroporto. Acho que era de Buenos Aires. Que a gente estava esperando o voo para voltar para Foz do Iguaçu. E aí eu fui ao banheiro e tinha uma pessoa no banheiro falando assim, no telefone, dentro do banheiro, e ela falava assim: menina, Veneza é um favelão. Estou decepcionada com Veneza. É um esgoto a céu aberto. É uma horrível. Eu falei, caralho, velho. A pessoa foi até Itália, na Europa. E o que ela tem para trazer é uma impressão das piores. Né? Uhum. Quer dizer, e assim, estou decepcionada. Então, esse prazer racional que o Márcio está trazendo, ele é aquele prazer que ele é baseado numa idealização, né? O que não é não? Não é não esgoto. Não é esgoto, não. Isso é porque, na verdade, depende da época do ano. Né? A pessoa tem que saber a época do ano para poder ir certo e poder curtir melhor. Né? Mas assim, veja, né? Quando é idealizado, e a pessoa cria expectativas em cima daquilo, uhum. Quando aquilo não corresponde com o que ela idealizou, ela acaba ficando frustrada. E aí ela vai ter o que deveria ser um prazer, ela não vai poder curtir, ela não vai poder aproveitar, né? A Estela já está dando a dica aqui. Maio. Então, maio, fevereiro. Legal. Maio, fevereiro. Está chegando a época. Está chegando a época boa para ir para Veneza. Uhum. E então, assim, o prazer, viver pelo prazer, é uma coisa que faz parte das nossas sagradas emoções dos últimos dias, tá?
É uma dos mandamentos que a gente inventou, lá das Sagradas Emoções. E, na verdade, tem lá o mandamento 9, né? Que ele diz, sempre viverás pelo prazer, né? Sempre viverás em nome do prazer. Viverás, exatamente. Né? Então, eu não gosto de Paris. Vou chamar a Cassandra aqui pra ela. Então, viver pelo prazer. Quando eu falo para o cliente, você somente agirá em nome do prazer, a pessoa regala um olho assim e vem todas aquelas orientações da mãe, do pai, que falava, eu não faço as coisas que eu gosto, eu não faço tudo que eu gosto, né? Eu também faço um monte de coisa obrigada, né? E tem a outra frase que a gente sempre usa, fala, você não é obrigada a nada, né? Parece coisa de coach, de motivacional, mas é verdade, é real, a gente vive isso, é possível viver isso. Basta a pessoa mudar a chave da dominação, dominado, e começar a atender as necessidades dela. Aí já muda tudo. Né? Olha quem está falando. Dona Tereza, eu gostaria de viajar para o México um dia, se der certo. É isso aí, tem que ir. O México é muito bonito, tem praias lindas e muitas vezes o México pode estar na própria o apoio às necessidades. Né? Esse mandamento que a Lorela falou, que nós utilizamos no tratamento na clínica, ele tem muita dessa questão, né, de você... O que significa somente agirás em nome do prazer? Teve um cliente meu que perguntou assim, então você vai ficar só tomando sorvete, vai ficar só fazendo coisas que te agradam? Então, não é bem assim, porque o prazer que a gente utiliza é no sentido da satisfação. E quando você faz algo só, por exemplo, eu gosto de uma determinada carne, por exemplo, gosto de picanha. Se eu comer todo dia, obviamente que eu vou enjoar. Posso pegar até aversão aqui. Então, a preservação do prazer envolve uma habilidade. Não é simplesmente você chegar e falar, então, se você quer dizer que você deve fazer as coisas tudo, só aquilo ali que você gosta. Não, não é isso. A preservação do prazer, ele nasce da preservação das nossas necessidades. Não é um processo de estímulo físico. Não é tomar sorvete, comer açúcar, tomar uma cachaçinha, essas coisas. Isso daí é o prazer no sentido fisiológico. O que nós estamos falando é no sentido do prazer, de satisfação, de equilíbrio emocional, né? Ele vem quando a pessoa está com as suas necessidades apoiadas. Toda vez que a pessoa sente apoio às necessidades, ela vai estar desfrutando dessa satisfação, desse prazer. Por isso que a gente coloca esse mandamento lá, para que a pessoa possa sempre perceber que as emoções elas são apenas sinais de algo que deve ter atenção. E quando o prazer ele está presente, mostra que ela está dando atenção àquelas necessidades ou emoções que apareceram durante o período que ela percebeu anteriormente. Então, é muito interessante essa abordagem aí das necessidades, quais os efeitos da preservação das necessidades. Quanto mais a pessoa preserva as necessidades, mais esse mandamento vai ser cumprido, que vamos dizer assim, viver em nome do prazer. E ele está muito associado com um outro mandamento que não está nos 10 mandamentos, né? Uhum. Mas ele faz parte desse contexto que a gente trabalha. Que é assim, ó, você sempre tem uma escolha, tá? Então, assim, você sempre tem uma escolha do modo como você reage frente às coisas da vida. Você pode reagir frente a uma tarefa como se fosse a pior coisa do mundo, ou você pode reagir frente àquela tarefa como se fosse uma descoberta, como se fosse uma oportunidade, como se fosse algo prazeroso, né? Então, assim, eu posso olhar para as minhas tarefas do dia a dia e dizer, não, eu não gosto de limpar a casa, eu não gosto de arrumar a roupa, eu não gosto de fazer a comida, e essas coisas não me dão prazer. Esse prazer está muito mais ligado ao desejo, essa coisa mais fisiológica que o Márcio falou, do que o que a gente está trazendo, tá? Então, eu posso pensar numa organização do meu ambiente físico, da minha casa,
como uma tarefa de autocuidado, como uma tarefa de autopreservação e respeito a mim, de saúde e equilíbrio, ou eu posso usar essa tarefa de limpar a casa como penalidade, um martírio, uma coisa pesada, cansativo, e até mesmo no sentido da limpeza em si. Então, assim, várias vezes eu falo assim, eu quero limpar a casa para me livrar, né? Então, eu começava a limpar a casa e eu falava assim, eu quero terminar logo. Outro erro, né? E aí, quando vê, a pessoa começa a ficar cansada, ela não descansa, ela não curte, e ela acaba, no final do processo, sentindo que aquilo foi o maior desgaste, né? Então, eu tenho a escolha de fazer aquela tarefa com muito prazer, ou eu tenho a escolha de fazer aquela tarefa como se fosse uma penalização. E isso é somente uma escolha, tá? Quando eu começo a ver que eu posso fazer aquelas tarefas de uma forma mais otimizada, ligada ao meu prazer, muda tudo, né? Então, assim, eu sempre, às vezes, quando a pessoa tem esse negócio, essa queixa em relação à organização do ambiente físico, à limpeza e tudo mais, pode ter certeza que tinha lá na infância dela alguma punição relacionada a isso, né? Porque a pessoa que ela era encaminhada para uma limpeza como uma tarefa divertida pelos pais ou responsáveis, ela faz isso de uma forma divertida. Ela faz isso de uma forma prazerosa. Mas se era com base em cobrança, em punição, muitos clientes que eu atendo hoje, principalmente as meninas, as mulheres, é comum a gente ver lá na base da experiência de vida dela, que às vezes a mãe saía para trabalhar, a criança ficava em casa, e quando a mãe chegava para trabalhar, chegava em casa à noite, a mãe ia checar se a criança havia feito a limpeza, e se não limpasse do jeito que a mãe mandava, a criança sofria alguma violência física, moral ou qualquer outra coisa assim. Então, quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente rejeita, muitas vezes é porque a gente foi treinado para rejeitar, a gente foi treinado para não querer, a forma como a gente se relaciona, isso a gente pode ressignificar. Então, muitas vezes eu pego uma pessoa dessa e começo a fazer em transe exercícios de como que é prazeroso uma tarefa que ela entendia anteriormente como algo penoso, chato ou ruim. E aí ela passa a ter prazer sobre as coisas que anteriormente ela não tinha, né? Então, tudo é uma questão de escolha. Eu posso, eu vou fazer a minha faculdade, eu vou estudar. Tem que estudar. Isso daí é você fazer uma escolha de tornar uma tarefa que poderia ser muito interessante, se tornar um peso, ser desgastante. Então, o prazer, ele está totalmente no poder da própria pessoa. Ela que vai definir para ela se ela vai ter uma vida de prazer ou se ela vai ter uma vida de desgaste e outras coisas. Aí anotando um monte de coisa. Fala aí. Então, pessoal, eu cozinho bem. Bem felizinha. Por opção minha, mesmo hoje em dia. É isso aí, Denise. Quando a gente pode fazer algo aí que está ligado às nossas necessidades, sempre vai dar prazer, né? Terei prazer doravante. Autocuidado. Autocuidado, isso aí. E existe alguma barreira que vocês percebem relativo a algum tipo de prazer? Esse é um ponto a ser perguntado, a ser questionado, né? Se você tem coisas que nós já fazemos, sentimos prazer, mas existe algo que está tirando, drenando o seu prazer? É uma pergunta a ser verificada, porque esse é o lado que nós queremos contribuir, né? Todos nós temos uma referência de prazer, mas quais são as barreiras que podem estar aí no prazer? Então, vou colocar alguns exemplos, né? O primeiro, para a gente poder ser feliz, a gente tem que
sempre dar menos autoridade às pessoas que estudam menos que a gente sobre um assunto. Então, às vezes você quer fazer algo e aquelas pessoas que dão autoridade nem estudaram sobre o assunto, não conhecem sobre o assunto e querem dar pitaco, elas querem... E a gente, às vezes, até aceita. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Então, a gente tem que cuidar muito com pessoas que nós damos autoridade. Às vezes, nós temos que reduzir a autoridade dos demais para focar mais no nosso objetivo que vai ser bom para nós, né? Seja, por exemplo, uma construção, seja uma viagem, seja um projeto que você quer fazer, seja um livro que você quer escrever, enfim, seus objetivos, eles podem ser, quanto mais você tem foco, melhor. E quando você estiver interagindo com alguém em relação àquele objetivo, o outro não é especialista. Você está se especializando conforme você vai estudando, você vai conversando, vai discutindo sobre o assunto. E o outro não necessariamente. Então, eu vou dar um exemplo, né? Nós queríamos fazer uma construção de um jeito. Aí, onde a gente vai, as pessoas falam, ah, mas não faz assim, faz assado. Não, mas você tem que contratar empreiteira. Não, você tem que fazer não sei o quê. Então, tem várias pessoas querendo contribuir. Só que se você dá autoridade, você vai ficando doido. Por quê? Porque você começa a achar, vai ser muito estresse, eu não vou conseguir atender a todas as coisas que as pessoas estão falando. Então, aí você tem que retomar e falar, peraí, eu estou fazendo para mim. Eu vou procurar estudar, verificar as formas e vou focar ali no que eu quero fazer. Porque senão, se você perde o foco, você nunca consegue fazer nada. Então, essa barreira da gente dar menos autoridade é um ponto importante. A gente tem que dar menos autoridade ao que os outros pensam sobre as nossas coisas que a gente quer fazer. Então, você fala assim, bom, eu gostaria de, sei lá, andar de moto, mas aí a minha família toda está reclamando, falando que é perigoso, né? Então, quer dizer, eu concordo que é perigoso, mas é uma situação que, se a pessoa está, dependendo do estilo do que ela vai fazer, muitas pessoas conseguem fazer esse tipo de hobby com segurança, né? Então, sempre vai ter pessoas falando contra. Outra coisa é a pessoa, por exemplo, ter uma dedicação, tipo, eu quero me dedicar a fazer arco e flecha. Uhum. Aí as pessoas já falam, quem você quer matar? Né? Então já começa a novamente colocar vários pontos contra. Né? A gente, como corredor, tem gente que olha e fala para nós assim, puxa, vocês são corredores, que legal, né? Gostaria de ser corredor. Mas tem as pessoas que estão sempre todas assim, meu Deus, para quê? 10 quilômetros, vocês vão estragar o joelho, estragar não sei o quê, vocês vão envelhecer mais cedo, vocês vão... Então, se a gente seguir essas orientações, a gente não faz as coisas, né? Não, porque realmente acabam se tornando barreiras das nossas ações, do nosso prazer. Então, é muito importante observar quais são essas barreiras nesse sentido aí, de autoridade que nós damos às pessoas que simplesmente só querem conversar ou querem expressar uma opinião, né? E essa opinião não precisa ser considerada uma barreira, não precisa ser colocada na sua mente como uma barreira. Muitas vezes a pessoa, ela não percebe, mas, por exemplo, um corredor, a pessoa começa a correr com a gente, dá um tempo, de repente ela para. Aí ela fala assim, porque eu estava lá, aí o meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou alguém lá falou, isso aí é coisa de louco. Aí eu fiquei, nossa, eu não quero ser louco, então eu não vou correr. A mente subconsciente absorve. Então é um exemplo em relação a essa autoridade que nós temos que baixar em relação ao que os outros falam. Eu já ouvi uma que é assim, nossa, você corre, ixi, fica com a bunda flácida correndo, né? Aí a pessoa fala, nossa, vou ficar com a bunda flácida, não vou correr mais. É uma informação totalmente equivocada, né? Mas tem gente que acha isso. Outra barreira que é importante da gente trabalhar é a questão da culpa. O prazer está muito associado à culpa. Então, quando você faz algo destinado a fazer algo bom para você, geralmente a mente lá do subconsciente, de acordo com a nossa educação, de acordo com as penalidades que nós sofremos na infância, adolescência, escola, família, né? Muitas vezes vai dizer assim, mas e os outros? E a outra pessoa, ou outra tarefa que você deveria estar fazendo. Então, é uma síndrome do pecador, né? Você nunca pode fazer nada de prazer, porque você sempre tem culpa no cartório. Parece que sempre existe uma missão que você teria que fazer para poder liberar o seu prazer. Então, a gente está passando por situações, por exemplo, delicadas, por exemplo, na política,
né? E tem pessoas que ficam dobrando a aposta. Elas jogam sempre para o futuro uma realidade para aí sim poder sentir prazer. Só que ela não percebe que ao fazer isso, ela só está se afastando, ela está só habituando a jogar para frente. E quando esse prazer não chega, é aquilo que eu estava brincando com a Lorela, né? Quando o disco voador não vem, é uma frustração muito grande. E o problema é que o hábito que fica é o hábito de se frustrar. Por isso a gente deve tomar cuidado e sempre treinar essa questão de acesso ao prazer. Ao treinar o acesso ao prazer, você cria o hábito de prazer. Ao treinar a expectativa de prazer e a frustração, você treina e você faz essa capacidade de se frustrar sempre. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem a ver com um processo disfuncional que atrapalha o prazer. Isso que você está falando é uma programação mental. Isso se torna uma programação mental. Olha o que a Estela está falando. Quando ela era atleta, ela ouvia corrida cai o peito. Então, aquilo que o Márcio falou, né? Não dê autoridade para aqueles que estudaram menos do que você sobre determinado assunto, né? A pessoa nem sabe o que ela está falando, né? A Elisete está trazendo. Sim, eu senti prazer e as minhas filhas com transtornos mentais, né? Quer dizer, aproveitar isso, né? É um desafio da vida, né, Elisete? É um desafio. Eu entendo quando você traz isso, porque eu cuidei exclusivamente do meu pai com Alzheimer durante um período de 2 anos até que ele veio a óbito. E para mim foi uma das jornadas mais gratificantes que eu tive na minha vida, porque foi o momento de maior aprendizado que eu tive, saber as minhas raízes, aprender sobre como meu pai, na medida que ele ia ficando mais avançado na doença, ele ficava cada vez mais parecido com uma criança. Então eu aprendi sobre a minha herança genética a partir daquilo ali, né? E, enfim, foi um amadurecimento muito grande. Exato. Né? Então, você pode olhar isso como uma situação penosa ou pode olhar isso como uma oportunidade de crescimento, né? Exato. Aí entra a questão que a gente comentou, né? Se você estiver carregando culpa e se afastando do prazer, saiba que não ajuda elas, né? Então, quanto mais a gente pode focar em ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais prazerosa, nós podemos apoiar a outra pessoa, os filhos, as pessoas que estão abaixo de nós, porque as pessoas podem até ter transtornos mentais, mas elas também vão ter uma vida, vão ter uma oscilação, vão ter momentos em que elas podem receber apoio. E para a gente poder apoiar de uma maneira a não prejudicar ou atrapalhar, né, o transtorno que a pessoa carrega, o primeiro passo é a gente estar bem para poder ser um apoiador, e não uma pessoa que está com uma dor lá por não conseguir ter o foco no prazer, porque aí a gente acaba afogando junto com a pessoa que está com o transtorno. Então é bem interessante essa colocação. Olha lá, ela tá falando, pegou lá, ela percebe, né, a questão de trabalhar a questão da culpa. Isso mesmo. Né? E a Estela tá trazendo ali, que interessante, né? Crescemos todos, meu pai e irmãos. Isso, né? Quer dizer, quando se tem um caso disso dentro da família, é uma oportunidade para todos crescerem com aquela situação, né? E aí, ao invés de olhar aquilo como se fosse o fim do mundo, a gente passa a observar com outro ângulo, né? Isso, exatamente. A Cris está trazendo aqui, ó, descobri um dos prazeres do Igor, que é andar de trem. Ele sabe todos os sons do trem, por exemplo, abrir e fechar a porta, aceleração do trem. Quer dizer, ele vai buscando o divertimento a partir daquela tarefa. Você está indo lá levar ele, só transportando ele para um lugar, e ele está vivendo o prazer dele na situação. Né? Muito interessante. E a Elisete está falando que sim, elas têm os momentos felizes. Então, bem. Bom, outro aspecto importante para a gente poder dar uma referência em relação ao prazer é assim, já que nós comentamos que o prazer, ele gera, na nossa abordagem aqui, um resultado
necessidades preservadas, necessidades apoiadas, né? Então, vamos dar alguns exemplos de como funciona esse prazer nas necessidades. Tá? Então, por exemplo, que nem o exemplo que a Cris deu ali, né? Descobrir o prazer do Igor é andar de trem, porque ele está lá aprendendo, ele está fazendo sons, ele está num momento lúdico, né? Que é uma criança. Então, ele está tendo a espontaneidade dele naquele momento preservada. Então, por exemplo, no nosso prazer, nos relacionamentos, né? O que significa nos relacionamentos? Qualquer pessoa que você interaja. Qualquer pessoa que você tem interação, desde o seu porteiro, colega de trabalho, familiar, pessoa que frequenta a sua casa, todos eles podem ser apoio ao seu prazer. Por quê? Porque nós colhemos prazer no relacionamento com os demais. Então, o que faz a gente colher apoio ao relacionamento? É a segurança. Quando nós estamos numa situação em que nós não precisamos ser nada, em que nós não precisamos atender expectativas, e quando eu me sinto seguro com a outra pessoa. Então, isso é uma habilidade também. Então, por exemplo, se eu chego aqui e eu falo assim, bom, para eu me sentir bem com a Lorela não pode ter cabelo curto. Eu já não estou colocando ela em segurança, e eu também não estou me sentindo seguro por me sentir ameaçado por ela ter cabelo curto, por exemplo. Então, quando eu preservo a minha segurança, eu posso deixar a Lorela ser ela. Logo, eu vou colher prazer do relacionamento, porque eu não estou ali monitorando. Tá crescendo o cabelo, ela já vai querer cortar. Não, eu falo assim, tá livre, faz o que quiser, mas eu só quero estar perto da pessoa. E quando eu não estou ameaçado por um comportamento dela, eu tenho condições de colher prazer no relacionamento. Esse é um exemplo, mas ele se aplica a todas as pessoas que nós interagimos. Quando nós temos uma expectativa de controle do comportamento alheio, ou seja, gostaria que a pessoa fizesse algo, espero que a pessoa faça algo para que eu me sinta seguro, você está habituando, afastando a segurança e afastando naturalmente o prazer. Eventualmente pode acontecer, sim, mas não sistematicamente. Isso. Quando a pessoa começa a se isolar, porque, não, eu vou falar com o porteiro, ele não sei o que, não. Eu vou com a Lorela, ela é complicada, não sei o que lá. Eu vou na internet, dá problema. Aí eu vou não sei aonde. Nessa hora, mostra que o problema não é o mundo, é a falta da habilidade em preservar essa segurança de você estar no contexto e não querer mudar ninguém, e estar em segurança de saber que ninguém precisa afetar o seu universo também. Ninguém precisa mudar você, a sua opinião, ou muito, muito menos seus objetivos, ou se sentir ameaçado. Né? Então, nessa hora é possível colher prazer. E quando que nós conseguimos isso na vida? Um exemplo é quando você está na sua segurança plena. Né? A criança, ela tem isso. E aí ela vai perdendo conforme ela vai crescendo. Quando a criança está lá brincando e o pai está do lado, né? Só ali do lado, às vezes assistindo TV, lendo jornal, e a criança está ali feliz e tranquila, ela está treinando essa segurança. Conforme ocorre uma ausência de um pai, de uma mãe, ou conforme acontece da pessoa estar mais afastada pelo fato de que está tendo conflito na família, conflito do pai e da mãe, essa segurança já começa a ser habituada a ficar distante da mão dela. E aí ela começa a querer controle sobre o pai e a mãe. O que significa querer controle? Se o papai e a mamãe estão brigando, é culpa minha. Se o papai e a mamãe não estão juntos, estão separando, é por causa de mim. Ou então, o que vai ser de mim? Então, isso é a expectativa de controle que a criança vai desenvolvendo. E nós levamos isso para a vida adulta, fazendo com que a gente comece a separar as pessoas por uma expectativa, né? Uma expectativa de controle. E isso faz com que o prazer fique distanciado, até chegar a um ponto em que ele se torna um prazer neurótico, um prazer racional, como eu falei. Então, muitas vezes que, por exemplo, as disfunções mentais no sentido do prazer, elas fazem as pessoas ter desvios na sexualidade, desvios na questão da próprio relacionamento. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa que vai fazer um relacionamento afetivo, sexual, e é uma pessoa possessiva. Por que ela se tornou uma pessoa possessiva? É um desvio nessa orientação do prazer. Porque ela acredita que ela precisa controlar o outro para que o prazer venha.
e, na verdade, ela não percebe que ela já está numa desabituação, ela já está vamos dizer assim, num processo automatizado de não conseguir cuidar bem desse prazer, né? Então, essa situação é um exemplo, são exemplos do relacionamento. Para colher prazer em relacionamento, basta você estar em segurança ao lado das pessoas. Quando você está em segurança ao lado das pessoas, é possível colher prazer. Se você fala, estou me sentindo ameaçado, ou a minha emoção está ali subindo, logo está havendo na mente alguma leitura de não segurança. E é interessante que, assim, o Maslow, ele relacionava a segurança negligenciada numa fase da infância com a pessoa que ela não consegue se desenvolver na vida no futuro. Desenvolver do ponto de vista da realização. Tá? Então, ele dava o exemplo assim, a criança, ela tem naturalmente como a referência de segurança a presença dos pais. Então, ali, ela está sempre olhando para o pai ou para a mãe como sendo a referência. Se ela está em casa, ela está de boa, mas se ela vai para um local estranho, a criança ela vai sempre checar, antes de entrar no ambiente, ela vai olhar para o papai ou para a mamãe, se ela pode fazer aquele movimento. Então, está muito associado com a figura do pai e da mãe, a segurança, certo? Se isso é negligenciado nessa etapa, que ela ainda está descobrindo que venha a ser uma referência de segurança para ela, ainda que seja externa, né? Mas ainda ela está aprendendo sobre isso. E ela passa por punições, ou ela passa por abandonos ou isolamento nessa fase, ela vai aprender que a segurança não é possível. A segurança, ela está em ameaça. Então, toda vez que você precisa... aí vamos relacionar isso com o que é você obter resultado na vida, certo? Então, para eu obter resultado na vida, eu preciso estar plena na situação para ter aprendizado, para ter frustrações e aprendizados, não é assim? Para eu fazer um negócio, o empreendimento dar certo, eu só vou aprender, fazer aquele negócio dar certo depois que eu já me frustrei, já errei, já tive inabilidades, não consegui acertar, até que de repente, depois do engajamento e dedicação, eu olho e falo assim, pô, agora eu aprendi a fazer isso. Para tudo na vida é um processo de aprendizado até você chegar num determinado sucesso, certo? Mas a pessoa que ela não tem aquela referência de sucesso, de segurança da infância, a cada frustração ou a cada situação que ela não dá certo, ela não investe mais, ela recua. Então, ela não dá o tempo de amadurecimento naquela área que ela escolheu. Enquanto que, para uma pessoa ser boa numa determinada área, ela precisa errar, ela vai errar. E outra coisa que quando a pessoa não tem referência de segurança é que ela tem um verdadeiro pavor de errar. Como se o erro fosse já em si um fracasso na vida. E eu só consigo acertar depois que eu errar algumas vezes, né? Então, assim, eu e o Márcio lá resolvemos fazer como é que fala? A reforma do nosso apartamento. De repente, a gente seguiu uma orientação lá de um youtuber e compramos um microcimento que, na prática, somente na prática, a gente descobriu que era uma roubada, né? Como a gente já tem um certo grau de segurança, já temos referências de segurança, o que a gente fez? A gente arriscou comprar, depois de já ter instalado tudo, nós arriscamos, e aí eu só arrisco se eu tenho segurança interna, né? Comprar uma marca já reconhecida, mas que não era aquela que nós tínhamos de referência. E ali nós descobrimos que era, na verdade, aquela melhor marca a ter comprado desde o início. Mas, se eu não tenho segurança interna, eu não me arrisco. Se eu não me arrisco, eu não aprendo. Se eu não aprendo, eu não evoluo na área que eu escolhi. Então, a segurança tem muito a ver com a questão do sucesso, da competência, que são necessidades ligadas à realização. Né? Então, aí você fala assim, mas eu não tive isso na infância, e agora? E agora você vai construir. Você vai construir
vivendo cada situação, e a base de eu poder solidificar uma segurança depois é aprender a viver com prazer. Olha, o que tem a ver o prazer com o sucesso, com a realização, com a eficácia, eficiência, entende? Tem tudo a ver, né? Então, a Denise está colocando aqui. Então, na verdade, não temos que esperar nada de ninguém. Exato, Denise. Quando você quer sentir prazer no relacionamento, você não pode estar com expectativa. Se você estiver com expectativa, o seu prazer vai para o chinelo e você vai acreditar que a pessoa é que está fazendo isso com você. Não é. É o fato de não haver uma segurança. Então, por exemplo, se eu chego aqui e falo assim, aí, Lorela, vamos começar a live, você não pôs água para mim? Eu estava esperando, então, que a Lorela cuidasse de mim. Então, quando eu quero esse cuidado, eu simplesmente tenho que estar seguro. Seguro significa, eu cuido de mim. Se eu cuido de mim, eu sou grato se me apoiar. Mas se não me apoiar, eu pego a minha água, né? Então, na hora que eu começo a habituar a terceirizar esse cuidado que eu mereço, essa atenção, ou até mesmo o apoio ao meu prazer, nessa hora tem um risco muito grande da gente afastar o prazer e ter muitas pessoas ao nosso redor que a gente torna a vida um inferno. Então, por isso que essa questão de, na verdade, não temos que esperar nada de ninguém, tem esse lado que deve ser observado. Agora, da onde nasce o prazer de relacionamento? Da presença de outra pessoa. Não tem como você ter prazer de relacionamento sem estar sozinho. A pessoa que fica no metaverso, a pessoa que fica em chat, fica num jogo online, essa pessoa não está conseguindo preservar a sua necessidade de relacionamento. E vai pagar um preço por isso. Sinto muito. Já tentamos, tem pessoas que já bravamente tentaram ser equilibradas vivendo virtualmente. Não é possível. Até agora a gente não conheceu ninguém, né? Não dá. O prazer é uma cobrança chata. Isso, o prazer ficou burocrático, porque se torna aquilo que eu falei inicialmente, é um prazer racional. O prazer racional, então é assim, eu só vou sentir prazer de verdade se eu descobrir que a Lorela me ama para colocar água no meu copo, para cuidar de mim, para fazer janta para mim, para ver se eu estou tudo bem, mandar mensagem para mim 3 vezes por dia para perguntar se eu estou bem e dizer que me ama. Se eu fizer isso, vira essa cobrança chata. Por quê? Porque, na verdade, eu estou num prazer racional, eu estou num prazer terceirizado. Não existe isso. Não, o prazer é a preservação que a pessoa cria na segurança dela. Né? Como disse a Elisete, mesmo tendo, às vezes, as filhas com um transtorno mental, você está lá buscando cuidar de você, cuidar do seu prazer. Né? Olha lá, cresci muito com os transtornos das minhas filhas, voltei para a faculdade, estudei muito, adoro fazer as terapias, ensinar as habilidades, ler todos os livros, tenho prazer nisso, me sinto feliz. Pronto. Exatamente. Isso, porque aí você não é que você não quer apoiar as filhas, né? É porque simplesmente não está no seu controle. A vida das pessoas, as escolhas das pessoas, os motivos dos outros, eles não estão no nosso controle. Não. Nós só podemos colher prazer dessas pessoas quando nós damos a liberdade de elas serem quem elas são. E não a tentativa de monitorar. Jamais. Porque todo monitoramento rapidamente vira um hábito. Quando vira um hábito, ferrou. Porque aí o prazer já está longe, você só está gerenciando prejuízo do prazer. Fique atento, porque isso é muito sério. Tá? Fala. É que a Estela está falando aqui, né? Ela tá. Vou passar por 2 etapas que ela fez em 2, né? Mas é interessante porque eu tenho esse entendimento há alguns anos, mas discuti com uma prima minha e depois percebi que a cobrei dela uma atitude de carinho e apoio que tive do pai dela, meu querido tio. Você transferiu para ela algo que você obtinha do teu tio, é isso, Céu? Muito bem. Ela tinha que me tratar igual, exatamente. Exato, sim, Então, isso é uma coisa muito importante de cuidar. Né? A gente não deve pressupor nada das outras pessoas. Toda vez que nós fazemos isso, é uma expectativa de controle. É uma coisa que, eventualmente, a gente cai. E quando a gente se frustra,
a gente acaba perdendo o relacionamento, ou prejudicando o relacionamento, né? Porque os outros nunca são obrigados a cumprir uma coisa, a expectativa que a nossa mente está produzindo. A maior colheita de prazer desses relacionamentos é deixar a pessoa ter a escolha, mesmo que seja uma escolha contrária ao apoio das nossas necessidades. Então, eu costumo dar o exemplo, né? Eu chamo um amigo para correr, ele fala assim, ai, Márcio, mas é que eu tenho outro grupo lá de dança que é mais legal que vocês. Aí ele vai embora. Eu falo, beleza, se divirta. Por quê? Porque é isso que a gente pode estar colhendo de prazer nos relacionamentos, é dar liberdade. Se a outra pessoa falar, quero fazer uma coisa diferente do que você está me propondo, tudo bem, entendeu? E isso é você poder não fazer essa expectativa de controle, né? Seja bem-vinda, Fátima! E a Fátima está falando aí sobre como é que fala? Namoro virtual, né? O namoro virtual é complicado, né? Porque já é uma forma de escape que as pessoas estão lá tentando. Não é uma pessoa que tem uma grande colheita de prazer em relacionamento, ela não vai trocar por um namoro virtual, muito difícil. Então acaba se juntando pessoas que estão tentando usar o prazer racional lá, né? Que a gente comentou. Estão tentando dobrar a aposta para buscar preencher o relacionamento. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu ver isso ocorrendo a partir do virtual. É uma quantidade muito baixa, ínfima, em relação às atividades presenciais. Agora, assim, a Estela está falando assim, ficou chateada de ter criado aquela expectativa em cima da prima, né? Uhum. Então, aí, vamos reverter isso aí, Estela. É uma grande oportunidade de você revisitar a necessidade que te impulsionou para aquilo, né? Quando você identifica, aí clareia tudo, né? Então, assim, vem a chateação, e a chateação vem, é uma emoção, e ela vem para te sinalizar uma necessidade que não foi contemplada quando você tomou aquela atitude, certo? Então, assim, talvez a de consideração, talvez a necessidade de valorização, né? Uhum. E aí, quando você identifica o porquê, porque veja, quando a gente fala de necessidade, o que é a necessidade? É a ciência da motivação. Tá? Então, quando eu ajo de determinada forma, é porque eu fui motivada por uma necessidade. Quando eu identifico que necessidade é essa, fica mais fácil para eu criar estratégias para eu atender a hora que eu quiser e ficar em fartura naquela necessidade. E nesse sentido, Estela, se você, por exemplo, você está se sentindo chateada por ter criado a expectativa e ter reagido, feito alguma coisa, beleza. Se você olhar e falar assim, beleza, chateação vem. Isso. Quando eu fico chateado, o que acontece? Estou me sentindo meio culpada. Eu não deveria. Não, não é isso. É você falar assim, estou me sentindo chateada. Por quê? Porque essa chateação só estava me dizendo, você merece consideração e valorização. Beleza. Então, prima, pode me apoiar na valorização e consideração? Não sou igual meu pai. Tranquilo, eu vou achar outra pessoa para me apoiar. Ou, nesse momento você não está podendo, então beleza, eu volto amanhã numa outra situação que eu acredito que ali pode ser que aconteça. Mas você está na preservação da valorização e da consideração. A chateação, ela só vem quando você deixou na mão dela, quando ela vai se afastar. E a culpa? A culpa vem quando você habituou que os outros é que podem preservar ou te dar a consideração e valorização. Então, essas emoções são só para indicar que você deve preservar essa valorização mais forte, mais intensamente. Você fez isso, você liberta as pessoas, você deixa elas livres para serem quem elas são e poder, inclusive, dar ações negativas ao que você gostaria, né, que a pessoa fizesse, sem problemas. Tá? Muito bem. Isso aí. Muito bem. Bom, outro ponto que eu gostaria de dizer em relação a exemplo, né, do prazer na parte de outra necessidade, porque só relembrando, nós temos 3 necessidades, categorias de necessidades. Nós já falamos agora das necessidades de relacionamento. E agora vamos para outra categoria de necessidades, que é a autonomia. O que significa autonomia? Autonomia é uma necessidade humana dessa ciência da motivação que a Lorela comentou, que é você poder ir e vir,
Quando se diz autonomia, significa eu tenho a capacidade de decidir o meu futuro, eu tenho a capacidade de agir com base no que eu preciso, seja estruturalmente, seja, por exemplo, em relação à gestão da nossa própria vida. Por exemplo, alimentação, a parte de você ter um espaço físico onde você mora, né? O seu abrigo, o conforto que você quer na sua etapa da vida, né? Então, essa autonomia, qual que é a necessidade que é mais importante para a autonomia ali, que pode gerar prazer? Quando você sente liberdade. Então, exemplo, você ganhou um primeiro milhão, mas para manter esse primeiro milhão, você tem que constantemente arriscar esse milhão, alavancando, criando investimentos, Você não está livre, mesmo tendo 1 milhão. Entendeu? O 1 milhão seria capaz de gerar uma autonomia. Quando esse 1 milhão está no risco, está no giro, você tem que fazer ações para não correr o risco de perder e sair devendo ainda, você está sem liberdade. Então, quando você consegue ter liberdade na autonomia, você pode ter até pouco dinheiro, mas você tendo liberdade, você vai sentir prazer. Então, às vezes, tem pessoas que têm uma condição financeira mais simples, mas ela não tem nada em risco. Então, só isso já colhe mais prazer. Preserva a segurança. Às vezes a gente assiste um filme que ele é daquele jeito, né? Que a pessoa olha para o cara que tem pouco dinheiro, tá ali com a família, tá fazendo a rotina dele, tá indo pescar final de semana, e o cara que é milionário que tá lá louco porque a bolsa tá caindo, a bolsa tá subindo, não sei o que, ou fazendo alguma ação, e ele tá desesperado. Por quê? Não tá colhendo prazer, mesmo tendo tudo indicando que ele tem mais autonomia que outras pessoas. Então, entendem como é um processo mais mental, emocional, do que propriamente estrutural? E aí entra a questão de como que a pessoa tem liberdade em relação às suas finanças. Por exemplo, a pessoa ganha lá 35 mil reais por mês. Mas esses 35 mil reais, ele é fracionado a todas as pessoas que ela vive. Tem uma comunidade que depende desses 35 mil, né? Ou seja, tem o prestador de serviço, o jardineiro, o cara da piscina, 3 filhos, mais um primo que ajuda a pagar a faculdade. Quer dizer, quando vê a pessoa, ela não tem... Quando entra o dinheiro, ela não usa dinheiro para ela. Ela usa para soltar nesse sistema que ela criou. Então, se ela falar assim, eu quero parar de trabalhar, ela pode? Na mente dela vai dizer que não, porque ela não está livre. Mesmo tendo um grande salário, mesmo tendo uma capacidade financeira grande. Então, aí o prazer, nesse sentido da autonomia, ele está tendo uma colheita ruim, uma colheita mais baixa. A Denise. Como é não ter nada em risco? Não é que você não tenha nada em risco, mas a sua liberdade, o que garante a sua autonomia, né, Denise? Aquilo lá que garante o seu... Como é que chama aquela bebe lá? Não é vinhozinho, mas é o Prosecco? Prosecco? Não é Prosecco que ela tá. E quando garante aquelas necessidades básicas, né? Vamos colocar aqui no meu caso, para não ficar expondo a Denise. Tem a minha picanhazinha da semana, tem a minha pizza da semana garantida, tem a minha tranquilidade de poder comprar o meu whey que eu preciso para os treinos. Então, eu consigo ter preservado a minha rotina de necessidades e nesse sentido eu já estou menos exposto ao risco. E, obviamente, que você vai gerenciando a sua vida para isso, porque quando você tem coisas, você pode ter risco, sim. Mas chega uma hora em que você desenvolve uma mentalidade que você fala, pode dar tudo errado, que eu vou ter o que eu preciso. É nesse sentido que eu quero dizer. Aí... Mas não é que não tenha nada em risco, né? Eu, por exemplo, tenho Bitcoin, eu tenho ações, então tudo isso aí é risco. Né? Mas não quer dizer que se der tudo errado lá, eu vou falir, eu vou quebrar ou vou ficar sem dinheiro para pagar a minha rotina semanal. E aí, como o Márcio está trazendo essa coisa da autonomia, é mais ou menos assim. Quando você já tem a sua autonomia preservada, você fala assim, posso perder tudo, de bens ou de questão financeira, mas eu me garanto para construir o que eu preciso para ter a minha preservação onde eu estiver. Então, quando a pessoa ela tem esse nível de autonomia,
Ela fala assim, tá acontecendo um conflito, uma guerra, qualquer coisa, tá, então como que eu vou usar os meus recursos pessoais, ver os recursos que estão no ambiente, tirar proveito disso, saber das minhas habilidades, da minha história e o que eu consigo realizar. Então, isso é autonomia. Agora, quando a pessoa ela, não criou essa estrutura de autonomia, tudo passa a ser uma ameaça a ela, porque ela sempre vai delegar a terceiros aquilo que ela já deveria estar mais segura em relação a ela. Então, aí vem aquela coisa, eu estou segura onde eu estiver, em que situação for. Então, um exercício que a gente fez uma vez, né, que vale a pena pensar. Você sabe o nível da tua segurança se você se imaginar na possibilidade de poder pegar um avião, por exemplo, sem mala, sem documento, sem nada, e ir para um outro país. Iria. Você só depende de você. Então, é um exercício que a gente pode fazer no mental, mas vai ajudando a gente a ver que a gente tem recursos, que a gente tem habilidades, que a gente tem conhecimentos, né? E ainda ser capaz de voltar, né? Mesmo sem documentos, sem mala, sem nada, ir aonde você for e se virar. Né? Então, assim, a gente tem um exemplo do nosso amigo Mímico Everton, né? Que ele já veio aqui no canal. Quem estiver chegando agora e quiser conhecer um pouco sobre o Everton, a gente fez uma entrevista com ele, né? Sobre a hipnose, o processo que ele passou, vale a pena ver um pouco da história desse mímico, tá? E por mais de 40 anos, ele fazia assim, por 6 meses, ele pega o carro dele, sai de Medianeira e vai dirigindo cidade por cidade. Então, ele para naquela cidade, ele fala assim, eu tenho dinheiro para chegar até a cidade X. Naquela cidade, ele vai entrar em contato com a escola local, ele vai fechar shows, ele não cobra o valor do show, ele passa sacola e as crianças, se elas tiverem dinheiro, elas dão, se elas puderem. Então, no final do dia, ele recolhe tudo e vê, bom, agora hoje eu tenho como comer, como dormir, e ele vai fazendo isso de cidade em cidade. Então, ele sai daqui de Medianeira, Paraná, e chega até a Alta Floresta, no Mato Grosso, assim. E com isso ele vai juntando dinheiro e vai sobrevivendo ao longo do processo. Isso é autonomia na prática, né? É uma história fantástica. Isso aí. Só repassando, então, rapidamente aqui, a Cristiane comentou, né, que namoro virtual muitas vezes é diferente, uma ilusão, né? Uma ilusão, diferente, exatamente isso que a gente comentou. Né? Depois a Estela comentou aqui sobre... Conheci uma moça que na vida dela é fazer cada dia mais dinheiro na bolsa, e os dias estão passando e a angústia aumentando, exatamente. Perfeito. É o exemplo da pessoa que está sem autonomia, né? Aí a Fátima colocou, o sábio faz o dinheiro, porém o dinheiro não faz. Isso mesmo. Ele mantém equilíbrio nos altos e baixos da vida. Isso. Tem um ponto aí que ela colocou nessa frase, que é também relacionado a isso aqui que a Denise colocou. Né? Entendo, mas se a pessoa der tudo errado, perder o emprego, tudo que tinha guardado, e aí? E aí é assim, eu já quebrei umas 3 vezes, tá? E eu não vou mais quebrar. Nós já quebramos umas 3 vezes, não vou mais quebrar. Quando a gente quebra, Denise, é porque nós estamos sem integridade há algum tempo já. Nós estamos sem autonomia há algum tempo. Toda vez que eu quebrei, eu tinha dinheiro, arrisquei, trabalhei o dobro e perdi. E saí devendo. Por que isso acontece? Por causa dessa falta da autonomia. Entendeu? Quem tem autonomia não vai chegar nesse ponto. Né? E quem chegou nesse ponto que você está falando? Vai ter que aprender. Vai ter que dar com a cara na porta e falar o que eu fiz de errado. Eu acho que eu só trabalhei, eu corri atrás, eu arrisquei o dinheiro que eu não tinha, ou eu não guardei, ou eu gastei dinheiro demais com determinadas coisas. Por quê? Isso que você está falando também depende da idade, né? Quando você quebra com 18, 20 anos, é diferente de quando quebra com 60. Né? Então, também tem um outro ponto para analisar. Se quebrou 60, obviamente que ela estava na situação que eu comentei, que nós passamos. Não estava com a autonomia preservada. E aí ela vai ter que aprender mesmo aos 60. Aí vem o momento que eu falo que é o momento Scarlett Johansson, né? O vento levou, quem já assistiu esse clássico, né? Que ela chega lá no meio da fome, pega o nabo e fala, eu não passarei mais por isso jamais. Aí vem a aprendizado.
né? É até uma live que nós já falamos, que é a decisão. Quando a pessoa toma a decisão. Quando eu tomei a decisão, eu não vou quebrar mais, então aí eu tive que chegar e tomar toda a minha programação mental para como que é não quebrar? Como que é você poder não sofrer pela falta do dinheiro? É justamente isso que nós colocamos, ter liberdade, ter autonomia. Quando você tem liberdade, você não vai no bico dos outros. E aí, quando você não vai no bico dos outros, você não quebra, porque você vai sempre fazer tudo para preservar suas coisas. Quem quebra é gente que pega todo o seu dinheiro e investe em coisa que não sabe, começa a fazer... Cai em pirâmide, começa a se alavancar, começa a gastar dinheiro com coisa que não vai gerar resultado para ela. Isso tudo é perda da liberdade. Tá? Então, gente, outra coisa importante aqui, outra necessidade, enquanto o pessoal vai falando aí no chat, daqui a pouco a gente lê mais perguntas, em relação à realização, tá certo? Boa noite, Denise. Está sempre bem-vinda a contribuir aí com a live. Muito obrigado por hoje. Então, essa terceira necessidade, categoria de realização. O que significa realização? Realização é quando nós aprendemos algo, aprendemos o idioma, aprendemos a configurar o celular, aprendemos a ter uma habilidade nova, seja fazer um telhado, fazer uma fundação, fazer alguma reforma, mexer numa câmera muito desenvolvida. Fundação é difícil. Cada realização, cada aprendizado que nós temos pode ser uma realização. Então, quando nós temos essa tranquilidade de poder aprender, poder executar, né, essa habilidade, podemos colher prazer. Quando você faz uma tarefa com estresse, porque você precisa ter teria que ser obrigado você a ter aquela habilidade, você não vai ter prazer. Agora, quando você faz simplesmente por executar uma habilidade, treinar a habilidade, ou então simplesmente se orgulhar de você, da habilidade que você desempenhou, você também estará colhendo prazer. Então, tem coisas que a gente gosta de fazer, né? Que a gente insere na nossa vida. Não é à toa que nosso canal aqui é o canal Polivalência, né? Então, desde cedo, nós sempre começamos a fazer as nossas coisas, do tipo, desde a parte de alimentação até a parte estrutural, por exemplo, esse imóvel aqui, nós reformamos sozinhos, né? Então, toda a decoração aqui, ó, atrás, a Lorela fez, a pintura, a escolha do gesso ali, né? Aquele gesso nós colocamos. Foi tudo a aplicação que nós fizemos, né? Não teve nada aqui que foi terceirizado, só a fabricação da TV, porque até os quadrinhos ali foi a Lorela que fez a impressão das imagens, né? Então, isso para nós é realização. Toda vez que nós desenvolvemos habilidades, né? Nós começamos a busca da felicidade lá no nosso primeiro vídeo, em 2015, nesse canal, com o objetivo de buscar a felicidade. Começamos pela realização, até chegar nas demais necessidades, né? Autonomia, ou seja, ganhar dinheiro, ter a sua própria estrutura, ter uma liberdade financeira e a habilidade de preservar bons relacionamentos, né? Hoje nós temos amigos aí à distância, né? Estela, Denise, à distância, pessoas da nossa família que nos acompanham, e ao mesmo tempo também pessoas aqui da nossa cidade, da corrida, para quem não conhece, né? A gente também tem um outro canal de corrida lá, que a gente relata as corridas do final de semana. Tem os amigos que a Lorela, amigos e inimigos que a Lorela faz do sábado à noite, né, da pizza, né, que ela fica lá colocando provocações. Então, eu publico, enfim, né, a pizza. Tudo isso são necessidades, né, que nós começamos intuitivamente a pesquisar lá na época que nós começamos o canal, que hoje tomou um corpo muito mais completo, né, com uma visão de conjunto e até terapêutica, que hoje se tornou o nosso trabalho principal, profissionalmente falando. Então, a realização é algo também importante. Às vezes, a gente, na parte terapêutica, a gente não entra tanto, porque ele não é o mais traumático, né? O mais traumático geralmente está na parte de relacionamento, em segundo lugar, autonomia, e raramente a gente mexe nessa parte da realização. Por quê? Porque é um processo já de liberdade mais, assim, de aprendizado, de desenvolvimento realmente dessa parte aqui da polivalência na vida, né? Que a gente vai falar de do nosso trabalho quando já vem na alta performance, né? Isso. Quer dizer, a pessoa já trabalhou as questões de segurança íntima, de relacionamento, de autonomia, aí ela vai para a alta performance, que aí ela vai ter resultado, desenvolvimento de habilidades, a polivalência mesmo, né? Isso mesmo. Então, é isso aí, Fátima. Obrigado aí pelos seus comentários.
Isso aí. E então, aproveitando aí esse momento, a gente gostaria de pedir aí quem ainda não é inscrito no nosso canal, nós queremos chegar aí a 2.000 inscritos, então se você já é o número 2.000, avisa também nos comentários. É verdade. E a gente também lembra que toda segunda-feira, quem quer participar conosco, para quem está assistindo gravado essa transmissão, poderá assistir com a gente na segunda-feira, às 18h30, para poder interagir, trazer sua pergunta, né? Então, a gente agradece muito aí a participação de vocês. E dúvidas, seja para quem está assistindo online ou gravado, coloquem também que a gente pode ser um título ou um tema para as nossas próximas lives, tá bom? Exatamente. Então, para quem não sabe, eu e o Márcio, nós somos hipnoterapeutas. O Márcio tem a formação na psicologia, em sexologia também, né? E a gente faz imersões hipnoterapêuticas aqui presenciais. Hipnoterapia a gente só trabalha presencial pelo nível da segurança e aprofundamento que no online a gente não consegue. Né? E agora a gente está montando, né, uma hospedagem, né? E aí isso já facilita muito para quem quer fazer as imersões. Então, antes a pessoa ficava no hotel, agora se ela quiser, ela pode ficar na estrutura que a gente está montando, uma estrutura bem, né, queridinha aí que a gente está fazendo, e aí a pessoa pode ficar aí sob o nosso cuidado ao longo aí de uma semana de hipnoterapia. Então, estão todos sempre convidados, quem quiser é só entrar em contato para a gente vai orientar com mais detalhes, né? Mas depois a gente vai até fazer um videozinho para mostrar a hospedagem. Podemos mostrar essa hospedagem. E para quem quiser também atendimento online, também pode mandar mensagem para nós pelo WhatsApp, tudo também pode estar marcando, tá bom? Isso. Gente, então, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenha contribuído aí com o entendimento do prazer. O objetivo é a gente poder debater e também ampliar o tema. E assim que vocês puderem, assistam também os vídeos antigos, porque nossos vídeos eles são atemporais. Então, os temas que já foram colocados lá, quem quiser pode retomar e assistir. Às vezes é um tema que tem interesse, né, em estar desenvolvendo. Então, a gente vai fazer esse 1 ano com todas as temáticas que a gente conhece aí, que são importantes para esse equilíbrio emocional, a felicidade, vão estar disponíveis no nosso canal, tá bom? É isso aí. Eu agradeço muito a participação no chat mais uma vez. Stella, Fátima veio aí pela primeira vez, né, Fátima? Eu acho que foi a primeira vez, não tenho certeza. A Elisete, aí vocês trouxeram um pouquinho da história de vocês e isso contribui muito para a gente se aprofundar. Então, eu tenho muita gratidão por vocês estarem contribuindo aqui com a nossa live. A Cris fez uma imersão mesmo, né, Cris? Isso. A história da Cris é bem interessante também. E aí a gente se vê então na próxima semana, né? Isso mesmo. Até a semana que vem. Então, tchau e até a semana que vem, 18h30, segunda-feira. Ótima semana.